Capítulo 4. Verás teu senhor voltando. A casa de reuniões em Litfield de todos os lugares estavam ocupados. As pessoas se amontoavam pelos plains e estava superlotada, com quase 1000 pessoas que desejavam ouvir o jovem pregador falar sobre a breve volta de Jesus. Com todos conversando ao mesmo tempo, um alegre murmúrio enchia a sala. Para silenciá-los e captar-lhes a atenção, Tiago White começou aquilo que se tornaria um procedimento padrão para ele. Enquanto caminhava pelo corredor em direção à plataforma, começou a cantar um dos novos hinos do Advento, mareando o ritmo na contracapa da Bíblia. Um de seus preferidos, o que ele cantou naquela noite, era Verás teu Senhor voltando, a um cântico escrito enquanto os crentes aguardavam ver seu Salvador no dia 22 de outubro de 1844. A primeira estrofe do hino está aqui, com uma leve adaptação da letra como é usada atualmente hino 438 do SDA Chartmal de 1985. Verás teu Senhor voltando, verás teu Senhor voltando, verás teu Senhor voltando, já, sem mais tardar. Ouve a música tocando, ouve a música tocando, ouve a música tocando, soando pelo ar. Mais de 30 anos depois, quando Tiago White estava consideravelmente mais velho, com a barba e os cabelos brancos, alguém que o ouvirá cantando relatou que sua voz continuava clara e afinada. É fácil. N da tradutora, Hinário da Igreja Adventista, em inglês. Entender como as conversas e a movimentação na casa de Litfield Plains se aquietaram ao voltar o auditório a sua atenção para ele. A verdade é que Tiago White vinha de uma família musical. Seu pai não só era fazendeiro e sapateiro, como também dava aulas de canto. Cantar era um dom na família White. Certa ocasião, quando Tiago, o pai e 2 irmãs viajavam para uma conferência, eles usaram seu dom de modo incomum. Naquele tempo, a maior parte das viagens era feita a cavalo e de charrete, e foi esse o meio que a família White usou naquela viagem. Escureceu antes que eles tivessem chegado ao seu destino, e começou a chover, de modo que pararam para pernoitar numa estalagem à beira da estrada. É claro que não havia energia elétrica, TV, rádio ou jogos eletrônicos, nenhum entretenimento para as longas horas antes de ir para a cama. A noite se estendia diante deles, longa e monótona. Mas a família White era um grupo cheio de recursos, e decidiram ir para o salão principal da hospedaria a fim de cantar alguns dos velhos hinos. Seria uma noite muito parecida com a que tinham em casa. Os cânticos eram tão convidativos que outros hóspedes, bem como a família do proprietário, entraram no salão até que se formou uma plateia razoável. O fogo ardendo na lareira deixava o ambiente aconchegante. Quando a família White terminava um hino, alguém pedia outro, e assim a noite transcorreu de modo muito agradável para todos. Na manhã seguinte, quando o papai White foi pagar a conta, o gerente lhe disse que não havia conta a pagar. O estalajadeiro e seus hóspedes haviam sido bem pagos pelo concerto musical. Além disso, a família White seria muito bem-vinda para repetir a apresentação em qualquer outra oportunidade em que estivesse naquelas cercanias. Não é de admirar que Tiago usasse o seu talento com um efeito tão bom sobre a multidão em Litfield Plains. Tiago White estava bem no centro da lista de 9 irmãos, 4 mais velhos e 4 mais novos. Diácono na igreja local, seu pai cria firmemente nas escrituras e não hesitava em seguir para onde alguma nova luz o levasse. O diácono João sustentava bem sua família, tanto espiritual como economicamente. Embora o trabalho físico fosse árduo, a família White vivia contente em sua fazenda nas encostas da colina. O diácono João não era só fazendeiro, mas também sapateiro, um ofício que todos os seus rapazes aprenderam com ele. João ensinou aos filhos o valor de um honesto dia de trabalho, bem como o valor da integridade perante Deus. As garras de uma febre que não cedia e convulsões implacáveis agrediram o corpinho de Tiago aos 2 anos de idade, e ele ficou à morte por várias semanas. A mãe velava ansiosamente por ele, sem saber se na hora seguinte ele ainda estaria vivo. Ele sobreviveu, embora, após recuperar-se, seus olhos parecessem permanentemente estrábicos. Quando tinha 7 anos, foi para a escola com os irmãos e irmãs, mas sua experiência escolar não durou muito. Quando tentava ler, as letras se embaralhavam e ele não as distinguia. Era inútil continuar tentando. E, sem ler, a escola não fazia sentido. As crianças da fazenda faziam falta em casa durante o verão, e assim, a escola abria por alguns poucos meses, durante o inverno. Por causa do curto período letivo, era difícil até para os melhores alunos obter uma boa educação,
e para um menino que não enxergava bem o suficiente para ler, isso era impossível. Tiago foi forçado a aceitar a probabilidade de atravessar a vida como analfabeto. Muitos anos mais tarde, o irmão de Tiago, João, descreveu a escola que frequentavam. Cada inverno, nós íamos à escola para aprender a soletrar mais algumas palavras, com o auxílio de um velho dicionário Webster, e depois voltávamos para casa e esquecíamos tudo. E no inverno seguinte, a farsa se repetia. Tiago não podia ir à escola, mas era o braço direito do pai na fazenda. Com todo o trabalho duro, cresceu forte e ficou alto 1,82 m. Então, no fim da adolescência, ocorreu um milagre e seus olhos voltaram ao normal. Não mais era estrábico. Agora que seus olhos estavam bem e ele conseguia ler, decidiu voltar a estudar. Com 19 anos de idade, apresentou-se ao professor, com toda a sua altura desengonçada. Sinto muito, Tiago, disse ele, mas você terá de começar do início. Sim, junto com as crianças pequenas. Assim, o ansioso jovem dobrou as longas pernas no banquinho feito para o tamanho infantil e começou a estudar. Por meio de um diligente esforço durante as 12 semanas em que a escola funcionava, Tiago aprendeu rapidamente. No fim do período letivo, o professor concluiu que ele era capaz de ensinar crianças e lhe deu um certificado que o autorizava a lecionar as matérias comuns. De posse do certificado, ele requereu e recebeu o cargo de professor para o inverno seguinte. A escolaridade formal de Tiago White totalizou 41 semanas, 12 semanas na escola primária e 29 em várias escolas de ensino médio. Ele, todavia, era tão fiel no seu trabalho escolar que o diretor da escola metodista em Redfield lhe disse que um semestre mais o habilitaria a matricular-se na faculdade. Economizando fielmente seu dinheiro, tinha como alvo adquirir educação superior. Teria ficado arrasado se soubesse que sua educação formal já estava encerrada. Em casa, a mãe mencionou que um certo irmão Oakes, de Boston, estava realizando reuniões na escola. Provava, pela Bíblia, que Jesus voltaria à Terra em breve, e algumas pessoas daquela região acreditavam no que o homem estava ensinando. Tiago tinha ouvido sobre o ensino millerita, mas achava Guilherme Miller um fanático. Para cada objeção que Tiago apresentava, a mãe tinha uma resposta. Por fim, só para agradá-la, ele concordou em assistir às reuniões. Veria por si mesmo o que as Escrituras realmente ensinavam. Assim como outros antes dele, logo se convenceu de que o próprio Deus dirigia esse movimento do Advento. Embora tivesse sido batizado na igreja cristã aos 15 anos de idade, Tiago não tinha muito interesse em religião. Estava mais interessado em se aprimorar intelectualmente. Mesmo assim, enquanto assistia às reuniões do irmão Oakes, Deus parecia convencê-lo de que era seu dever ajudar a advertir as pessoas de que Jesus voltaria em breve. Ele suplicou ao Senhor que removesse esse fardo de diante dele. Mas a ideia, quase uma voz, parecia mais forte ainda. Visite seus alunos, dizia. Visite seus alunos. Finalmente, desistindo de lutar, se rendeu e ouviu a voz de Deus. Uma paz incompreensível passou a inundar-lhe o coração. No dia seguinte, foi visitar alguns dos seus ex-alunos em Troy. Tiago amava as crianças e por sua vez era amado e respeitado por elas, de modo que não foi surpresa receber uma agradável acolhida na primeira casa que visitou. O professor havia ido visitar seus alunos e orar com eles e suas famílias. Foi um dia significativo, e aquela mãe mandou seus filhos para cima e para baixo pelas ruas, convidando todos os que encontrassem para ouvir o professor orar por eles. Dentro de meia hora, 25 pessoas haviam superlotado a casa. Sentaram-se em cadeiras e no chão, e algumas ficaram em pé encostadas na parede. Quantos de vocês são cristãos? Perguntou Tiago. Nenhum deles era. Falou-lhes sobre o que significa seguir a Jesus e estar preparado para o seu retorno. Depois orou com eles. Em apenas alguns poucos dias, encontrou todos os seus ex-alunos e orou com eles. Agora, podia prosseguir em seus estudos. Retornando ao colégio, descobriu, para seu espanto, que ainda não conseguia concentrar-se no trabalho escolar. Vá e pregue. Era a convicção que atingia seu coração. Tiago White não conseguiria resistir ao Deus do céu, por isso, depois de dias lutando com aquele chamado, finalmente entregou completamente o coração a Jesus. Uma vez tendo dedicado a vida inteiramente a Cristo, não mais olhou para trás.
Pregador viajante. Ele planejou viajar e pregar. Ao fazer seu itinerário, decidiu que pregaria 1 ou 2 noites em cada lugar. 3 sermões seriam suficientes, e ele os repetiria em cada lugar novo. Assim, com uns poucos exemplares de literatura do Advento, um gráfico e 3 sermões, o jovem Tiago White estava pronto. Bem, quase pronto. Havia um pequeno problema. Ele não tinha cavalo, nem sela, nem dinheiro. Seu pai o socorreu, permitindo-lhe que usasse seu cavalo durante o inverno. O pastor local lhe deu uma velha sela remendada, e várias rédeas. Assim, ele colocou seus papéis e o cartaz numa sacola e saiu para pregar. No que dizia respeito a dinheiro, ele dependia da bondade daqueles que encontrasse, para conseguir alimento e pouso. Não demorou muito para que ampliasse o seu estoque de sermões para 6. Pelo caminho, encontrou um professor amigo que estava tendo um problema com os olhos. O amigo pediu que Tiago o substituísse nas aulas por uma semana. Era uma emergência médica, e Tiago prontamente concordou, pois seria uma boa oportunidade. Ele lecionaria na escola de Burrion durante o dia, e realizaria reuniões lá mesmo à noite. Isso lhe daria uma semana de reuniões. Era uma boa coisa ter agora 6 sermões. E ele podia facilmente expandi-los para 7. As reuniões em Burrion foram um grande sucesso e 60 pessoas entregaram a vida a Cristo. Tiago estava despreparado para uma reação tão notável, e não sabia bem o que fazer com aqueles 60 novos cristãos. Seu irmão Samuel havia sido ministro por 5 anos, e Tiago lhe pediu que o ajudasse. Samuel respondeu prontamente e passou umas 6 semanas em Burrion, batizando as pessoas e organizando uma igreja. O Senhor abençoou os primeiros esforços de Tiago de modo poderoso, e ele se sentiu encorajado. Sua parada seguinte foi perto de Augusta, capital do estado de Maine, onde ele realizou as reuniões numa escola. Apresentou um poderoso sermão para um auditório lotado naquela primeira noite. Não havia lugar nem mesmo para ficar em pé dentro do recinto, e do lado de fora dezenas de pessoas olhavam e ouviam pelas janelas e portas. Então, Satanás procurou assumir o controle, e na noite seguinte um bando de arruaceiros tentou assustar White para fazê-lo desistir. Um deles atirou um grampo de via férrea que o atingiu na cabeça. A essa altura, ele provavelmente não tinha um plano para utilizar o grampo, mas assim mesmo pegou-o e o guardou no bolso. Na noite seguinte, o salão estava superlotado. Não havia inquiridores sinceros da verdade apenas, mas uma turba rodeou o prédio, só esperando um momento de causar tumulto para o jovem pregador. Quando Tiago se encaminhou para a frente, alguém o avisou de que poderia haver problemas, de modo que, em vez de ajoelhar-se para orar, ele orou em pé, com os olhos abertos. Viu a primeira bola de neve, que entrou assobiando pela janela e se espatifou no teto. Isso foi apenas o começo. A turba gritava e berrava tão alto que ninguém conseguia ouvir. Tiago e sua Bíblia ficaram logo molhados pelas incontáveis bolas de neve atiradas, e o nível do barulho era ensurdecedor. Já era o bastante. Fechando a Bíblia, Tiago White afastou-se do púlpito e, com uma voz que alcançava além dos limites da multidão do lado de fora, começou a descrever as terríveis cenas do dia do juízo. Deus lhe deu uma linguagem mais do que adequada para descrever as cenas do julgamento, bem como poder vocal para se fazer ouvir. Ninguém deixou de entender como seria o juízo de Deus. Enquanto ele falava, a multidão se aquietou. Havia alguma coisa naquele homem que exigia respeito. De repente, lembrando-se do longo grampo que fora jogado contra ele na noite anterior, tirou-o do bolso e o levantou para que todos o vissem. Essa peça de ferro, com uns 15 centímetros de comprimento e quase 1 quilo de peso, o havia atingido na testa, deixando um corte e uma contusão grave que as pessoas também podiam ver. Tiago garantiu aos ouvintes que não guardava rancor contra o homem que o havia jogado, desejava que a misericórdia e compaixão de Deus estivessem com essa pessoa. Suas palavras seguintes deram o recado: por que ficaria eu ressentido com esse insulto, quando meu mestre teve suas mãos pregadas por cravos como este? O homem que havia causado aquele tumulto estava muito convicto, ouvindo cada palavra. Quase 100 pessoas pediram oração naquela noite. E o Sr. White orou por elas, sim, com voz e linguagem tais como nunca antes tinham ouvido. Foi uma multidão submissa e transformada que ouviu com reverência a oração de encerramento. Despedindo o povo, o jovem Tiago tentava passar pelo meio da multidão quando sentiu que alguém lhe tomou o braço e o guiou para fora. Tiago não conhecia o homem,
mas ele parecia familiar. Quando se haviam afastado da multidão, Tiago se virou para falar ao seu acompanhante, mas ele não estava mais ali. Nunca mais viu aquele homem nem descobriu quem era, mas sempre acreditou que tinha sido um anjo. As reuniões continuaram por mais 3 ou 4 noites, sem novos tumultos, e resultaram num grande reavivamento. Marcando reuniões em outros lugares ao longo do rio Penobscot, o jovem pregador prosseguia, geralmente realizando encontros 2 noites em cada local. Alguém sempre lhe dava alimento e pousada. Em Baldwin-on-Reed, ele foi convidado a pregar em reuniões que já estavam em andamento. No último dia em que esteve lá, falou de manhã e à tarde. O sol começava a se pôr quando um dos outros ministros falou com ele. "Não acha que deveria passar a noite aqui conosco?" perguntou ele. "Já está escurecendo e vai esfriar muito." "Bem que eu gostaria", admitiu Tiago, "mas tenho uma reunião hoje à noite em Lisbon Plains. Preciso me apressar para chegar lá em tempo." Tiago havia pregado com entusiasmo e seu corpo parecia uma fornalha de calor e suor. Enquanto cavalgava para dentro da escuridão, sua roupa úmida começou a congelar-se. Eram 25 quilômetros até Lisbon Plains, mas lhe pareceu bem mais longe. A iluminação nas janelas das casas de fazenda brilhava de maneira convidativa enquanto o quase congelado homem passava rapidamente. Podia ter parado numa delas para se aquecer, e os fazendeiros provavelmente lhe teriam fornecido alimento também. Mas ele havia assumido um compromisso e, mesmo que chegasse atrasado, não desapontaria a congregação que o aguardava, se pudesse evitá-lo. Seu fiel cavalo deu tudo o que tinha enquanto percorria a estrada do interior, com o suor brotando de seu corpo superaquecido. Puxando as rédeas diante da porta do lugar das reuniões, Tiago saltou, entregou as rédeas a um homem parado junto à porta e apressadamente lhe pediu que tomasse conta do seu cavalo. Abriu a porta justamente em tempo de ouvir o pastor dizendo: "Sinto muito ter de dizer-lhes que o orador que esperávamos ouvir hoje à noite não chegou. Por favor, levantem-se para a bênção." "Espere. Estou aqui!" bradou Tiago antes que o auditório se pusesse em pé. O pastor e as pessoas ficaram felizes por vê-lo, embora já estivessem esperando por 1 hora. Tiago desculpou-se por ter chegado tarde e imediatamente começou o sermão. Sentia tanto frio e seus dentes batiam tanto, que por alguns minutos foi difícil entendê-lo. Mas logo se aqueceu e pôde pregar um sermão pelo qual valerá a pena esperar. Posteriormente, descobriu que o homem não havia cuidado do seu cavalo. O pobre animal tinha sido amarrado a um mourão da cerca sem sequer um cobertor jogado sobre si, e tremia de frio enfrentando um vento forte. Tiago ficou bravo, pois ninguém devia tratar um animal com tanta insensibilidade e indiferença, e se apressou em abrigá-lo e alimentá-lo. Na manhã seguinte, o confiável cavalo estava muito doente e nunca se recuperou inteiramente dos efeitos da exposição àquele frio engelante. Tiago aprendeu uma lição valiosa e dar sempre instruções específicas à pessoa solicitada a tomar conta do seu cavalo. Tiago levou 4 meses para fazer o circuito de seu primeiro itinerário de pregação. Durante o inverno de 1842-1843, mais de 1000 pessoas responderam à pregação de Tiago White. Quando ele voltou para casa, foi ordenado ministro na Igreja Conexão Cristã, onde era membro na época. Era frequentemente convidado a pregar aos domingos nas igrejas daquela região, e vários batismos resultaram dessas reuniões. Durante os meses de verão, aproveitou a oportunidade para visitar Portland, na tentativa de aprender tudo o que pudesse com os líderes do Advento. Fazendo novas amizades entre os crentes, foi bem recebido nas casas e nos corações. Eles já haviam ouvido de sua bem-sucedida viagem de pregação. Foi nessa visita a Portland que Tiago ouviu o testemunho de uma garota de 16 anos, chamada Ellen Harmon. Achou que as palavras dela mostravam uma profunda experiência com o Senhor. De volta à sua casa em Palmyra, Tiago conseguiu um emprego para cortar feno. Contratado pelo mesmo fazendeiro, havia um grupo de rapazes rudes que reconheceram Tiago como o mais novo pregador da região. Ressentindo-se até da presença dele, elaboraram um plano. Decidiram dificultar tanto as coisas para ele, até que ele resolvesse desistir. Eles o colocariam na parte mais difícil da cega, depois se amontoariam atrás dele e o expulsariam do campo. Tiago tomou sua posição e começou a cortar o feno com extraordinária eficiência. O trabalho dos outros rendia muito menos. Logo se acharam cada vez mais distantes, lá atrás.
Tiago White sabia exatamente que intenções tinham os rapazes, e com cada movimento da foice fazia uma oração para que Deus lhe desse força física para derrotar aqueles desordeiros no próprio jogo deles. E conseguiu, pois a cada golpe de foice eles ficavam mais para trás. Passando pelo campo a segunda vez, Tiago sentou-se sob uma árvore para descansar. Um por um, os outros rapazes se jogaram exaustos ao chão sob a árvore. Então, colocando-se em pé diante de Tiago, com as mãos nos quadris, o líder do grupo quis saber: o que é que você está a fim de fazer, White? Matar a si mesmo e a nós também? Pensávamos que você fosse um pregador e não soubesse manusear uma foice. Mas temos de lhe dar crédito por nos tomar toda essa dianteira, e reconhecer que você é o melhor cortador de feno que já vimos. O sol está quente mesmo assim você não tomou nada de cerveja ou outra bebida alcoólica. Nós desistimos. No verão seguinte, Tiago recebeu um convite para ir a West Gardner, uma vila a uns 30 e poucos quilômetros de Palmyra. Várias crianças da vila tinham ouvido sua pregação no inverno anterior, e então queriam que ele as batizasse. Chegando a West Gardner, Tiago conversou com os pais das crianças e descobriu que muitos deles, bem como outros, se opunham ao batismo das crianças. Um pastor batista perguntou de modo sarcástico: que tipo de experiência o Sr. White acha que esses bebês tiveram? Solicitando que os pais e as crianças participassem de uma reunião com ele na igreja, pediu que as crianças umas 10 ou 12 sentassem na fila da frente, e os pais um pouco mais atrás. Fez um breve sermão e depois as crianças se puseram em pé e lhe disseram, cada uma, por que amavam a Jesus e queriam ser batizadas. Deram respostas simples e claras às perguntas que ele fez. Voltando-se para o auditório, perguntou: e há alguém aqui presente que se opõe ao batismo destas crianças? Se houver, por favor se coloque em pé. Ninguém se levantou nem fez qualquer comentário, e Tiago conduziu o grupo até um lago próximo, onde imergiu cada um dos candidatos na água fresca. Devido ao seu amor pelas crianças, ele considerava que aquele batismo havia sido a mais bela e significativa cerimônia que realizou na vida. Uma reunião campal devia ocorrer em Exeter, New Hampshire, e Tiago sentiu que devia estar presente. Novamente inspirado pela pregação da mensagem do Advento, ele renovou seus esforços entre as pequenas comunidades de Maine, visitando 2 cidades ocasionalmente até 3 num só dia, dando a mensagem final de advertência: e eis que ele vem. Prepara-te. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Mas Jesus não apareceu no dia 22 de outubro. Juntamente com a maioria dos outros adventistas desapontados, Tiago White teve de suportar seu quinhão de zombarias dos descrentes. No dia seguinte ao do desapontamento, um deles se encontrou com Tiago na rua. Dando risada, apontou o dedo para Tiago e disse: vejo que você não subiu ontem, subiu? A resposta rápida de Tiago silenciou a zombaria: e se eu tivesse subido, para onde teria ido você? Tiago White encontra Ellen Armon. Tiago White e outros ainda continuaram a crer que o tempo que restava aqui sobre a terra era breve e pregavam sobre isso. Nas suas viagens, ele conheceu muitas pessoas que partilhavam os mesmos interesses. 2 dessas pessoas que ele conheceu foram José Bates, e capitão de navio, e Ellen Armon, a moça a quem Deus havia escolhido para ser sua mensageira nos tempos modernos. Essas 2 pessoas tinham tanto interesse nas profecias e na disseminação das boas novas quanto o próprio Tiago. Foi numa das primeiras reuniões sobre o sábado, após o desapontamento, que Tiago White e José Bates se encontraram. Chegaram a conhecer-se bem, enquanto os crentes do Advento se reuniam para decifrar o mistério do que acontecerá naquele dia, e por quê. Em algum momento durante o inverno de 1844-1845, William Jordan devolveu a Tiago White um cavalo emprestado, em Orrington, Maine. Chegando a Orrington, onde recuperou seu cavalo, Tiago soube que Jordan havia trazido com ele sua irmã Sarah e sua amiga, Ellen Armon. Jordan havia marcado para mais tarde, naquele dia, uma reunião na qual Ellen relataria suas visões. Naquela noite, ouvindo a senhorita Armon enquanto ela falava ao grupo de crentes, Tiago se convenceu de que ela era verdadeiramente a mensageira escolhida por Deus. Conversando mais tarde, eles viram que tinham um interesse comum na mensagem do Advento. Ela lhe contou que Deus lhe mostrará em visão que seria necessário entrar em lugares onde o fanatismo havia feito suas repulsivas incursões.
Ela era jovem, tinha 17 anos de idade e inexperiente, e viriam tempos difíceis, mas ele lhe assegurara sua proteção, a ponto de enviar-lhe outro anjo se necessário. Ela teria condições de dar as mensagens divinas de conforto e ânimo a muitos dos que haviam sido enganados por Satanás. Com coragem e firmeza de fé, estava disposta a ir aonde Deus a conduzisse. Tiago se impressionou com essa piedosa jovem. Ao olhar para ela, não pôde deixar de notar seus grandes olhos acinzentados, que brilhavam com entusiasmo enquanto ela falava do amor de Jesus, e assumiam uma expressão preocupada quando recebia mensagens de reprovação e conselho para transmitir. Tampouco deixava ele de notar quão fácil e frequentemente ela sorria. E até gostava quando esse sorriso era dirigido a ele. Talvez o melhor de tudo fosse o maravilhoso tom de contralto de sua voz vindo de uma família musical como a dele. Tiago podia notar que não só a voz dela era bem modulada ao falar, mas era também uma boa voz para cantar. Da altura dele, de 1,82 ela parecia quase diminuta, com 1,57 metros, já que a parte superior da cabeça dela mal alcançava seu ombro. Essa era a segunda vez que ele via Ellen, e nas duas vezes o cabelo castanho dela havia sido puxado para trás do rosto fino e preso num coque na parte posterior da cabeça. O vestido azul que ela usava era de boa qualidade e caía muito bem. A mãe dela era excelente costureira e ensinara às filhas essa arte fina e necessária. Dizer que Tiago estava apaixonado a essa altura seria forcar a imaginação, mas ele se sentia definitivamente impressionado. Mais do que isso, começou a se perguntar, sendo ela uma garota tão baixinha, de aparência frágil, como agiria se tivesse de enfrentar algumas turbas de desordeiros como ele havia enfrentado? Ele achava que ela precisava de um protetor, e seu cérebro começou a analisar exatamente o que fazer para facilitar a situação dela. Vejamos, pensou ele, agora é inverno e não posso fazer grande coisa na fazenda, então, por que não viajar com ela e os Jordan? Eu poderia organizar as reuniões e ajudar William a cuidar da segurança das duas moças. Sou um pregador razoável, e posso ajudar a assumir parte dos compromissos nas reuniões mais longas. Ellen e os Jordan ficaram felizes em aceitar seu oferecimento de acompanhá-los, e foram mandados avisos sobre as reuniões em lugares específicos. O Senhor lhe mostrava exatamente onde se fazia necessário o auxílio, e lhe dava mensagens definidas para cada lugar. Alguns precisavam simplesmente da certeza de que Deus continuava dirigindo sua obra, a necessidade de outros era de que certos pecados lhes fossem trazidos à atenção, outros ainda tendiam a um comportamento fanático. Vários meses transcorreram em viagens de um grupo de crentes para outro, enquanto Ellen comunicava as instruções de Deus ao seu povo. Os auditórios ouviam com cuidadosa atenção enquanto ela relatava como o poder de Deus lhe sobreviera em sua primeira visão, ao ser rodeada por luz, e erguer-se acima da terra, cada vez mais alto. Ela contou como procurava o povo do advento, mas não o encontrava. Então, uma voz lhe disse, olha novamente, e olha um pouco mais para cima. Ela viu um caminho reto e estreito, sobre o qual o povo do advento viajava rumo à cidade de Deus. Uma forte luz brilhava por trás deles, iluminando o caminho para que não tropeçassem e caíssem do caminho para baixo. Enquanto permaneceram com os olhos fixos em Jesus, que os conduzia para a cidade, estavam seguros. Ela viu passar do tempo até a segunda vinda de Jesus, com toda a sua glória. Viu a entrada triunfal na cidade de Deus. Lá estava a árvore da vida, o rio da vida e o trono de Deus. Foi uma longa visão, com muitas descrições brilhantes e maravilhosas. Não foi surpresa que o povo se sentisse encorajado, com a fé reavivada ao ouvi-la falar. Mas o desapontamento havia confundido a muitos, e esses não estavam dispostos a aceitar explicação alguma sobre o porquê de se haverem desapontado. Negaram o fato de que o Senhor os estivera conduzindo. Houve outros que se alegraram ao ouvir a razão do amargo desapontamento. Ficaram contentes por saber que o tempo estava certo, que o engano havia sido quanto ao evento. O santuário a ser purificado não era a terra, mas o santuário no céu. E Jesus viria, sim, para levar seu povo para o lar celestial. Quando Ellen voltou para sua casa em Portland, soube que havia sido fiel ao seguir a guia de Deus. Entre outros lugares, ela havia visitado Garland e Exeter, no estado de Maine, onde aconselhou alguns que haviam sido levados ao fanatismo. Para ela, foi muito difícil lidar com assuntos tão penosos, mas Deus a fortaleceu e abençoou. Em outra oportunidade, Ellen viajou com Louisa Foys, irmã de seu cunhado,
e com o pastor e a senhora Files, velhos amigos da família Harmon. Ralph Askins e Tiago White também a acompanharam. Depois de uns 3 meses viajando pela parte leste do Maine, Ellen estava de novo em Orrington, onde havia começado seu trabalho. Soube que o fanatismo havia assumido o controle, e muitos que haviam sido fiéis estavam apostatados. O fanatismo se tornará tão exagerado e desenfreado que a polícia da cidade proibiu quaisquer reuniões dos adventistas. Alguns poucos fiéis ainda se reuniam discretamente, e Ellen os considerou especialmente solenes. Encontrou-se com eles uma vez só, e o pequeno grupo se sentiu grandemente revigorado. Enquanto oravam juntos, foi-lhe mostrado numa visão que ela devia retornar para casa na manhã seguinte. Ela havia feito sua parte em obedecer a Deus, e ele a protegera, e aos que estavam com ela, dos olhos daqueles que tão violentamente se opunham às suas mensagens. Mas os fanáticos apertavam cada vez mais o cerco e suas intenções para com Ellen e seus companheiros não eram nada boas. O trabalho dela naquele lugar estava temporariamente feito e muito cedo na manhã seguinte o pequeno grupo escapou para Belfast num barco que Tiago White e 2 amigos tomaram emprestado do fiel grupo de Orrington. Em Belfast, embarcaram num navio para Portland. Mas então Tiago e os outros 2 homens tiveram de remar 32 quilômetros de volta, contra a correnteza, para devolver o barco em Orrington. Problemas os aguardavam no cais quando o barco atracou. Ali estavam homens zangados porque alguém havia ousado realizar reuniões em sua cidade. Onde está a mocinha Harmon? Quis saber um deles. Foi embora para Portland. Tudo bem, homens. Vamos mostrar para eles. Os agressores avançaram contra Tiago e seus companheiros, espancando-os com um chicote e qualquer outra arma na qual pusessem as mãos. Depois, arrastaram os açoitados e machucados homens para a cadeia, onde passaram a noite. No dia seguinte, libertados para seguir seu caminho, cuidaram de seus vários cortes e contusões, mas felizmente não haviam sofrido fraturas. Milagre em Topsham. Ellen continuou suas viagens, sempre com pelo menos outra mulher e um homem de confiança, ou um casal. Foi esse o caso quando ela foi a Topsham, estado de Maine, onde sua querida amiga Frances Oula jazia sofrendo com febre reumática. Suas mãos, inchadas a ponto de dobrar de tamanho, estavam tão grandes que não se viam as articulações dos dedos. Várias pessoas haviam chegado para orar por Frances, incluindo Tiago White. O Sr. Oula os informou a respeito das condições de sua filha. Como o médico nada mais podia fazer por ela, o pequeno grupo decidiu que devia orar pela cura da irmã Frances. Depois das orações, alguém perguntou: "Já alguma irmã aqui tem fé suficiente para ir, tomá-la pela mão e ordenar que se levante em nome do Senhor?" Imediatamente a irmã Curtis se voltou e subiu as escadas. Entrando no quarto escurecido, falou mansamente com Frances e depois, com ternura, tomou as mãos dela nas suas. "Irmã Frances", disse ela, "em nome do Senhor levante-se e fique curada." Instantaneamente, o corpo de Frances se encheu de novas forças. Ela afastou as cobertas e se ergueu da cama, andando pelo quarto e louvando a Deus pela cura. A senhora Oula ouviu a voz dela e correu para o quarto, apertando a filha contra o peito e beijando-a repetidamente. Quão maravilhoso era ver a filha querida com uma aparência tão forte e saudável. Com o coração feliz, ajudou Frances a banhar-se e vestir um vestido novo de musselina rosa, estampado com delicadas florzinhas brancas. Com o cabelo escuro preso para trás com uma fita rosa, Frances irradiava alegria, felicidade e saúde enquanto descia a escada, sendo recebida com fervorosos améns. Seu pai lhe estendeu os braços amorosos, levando-a para a grande sala onde seus amigos a aguardavam. Ali tiveram jubilosos momentos de oração, louvando a Deus por sua bondade ao restaurar sua irmã, e regozijando-se diante dessa visível evidência de que ele estava no meio deles. Na manhã seguinte, Frances tomou o desjejum com a família e seus hóspedes. Enquanto Tiago White dirigia o culto matutino, ouviram que o médico chegará e subia a escada para ver sua paciente. Encontrando a cama vazia, desceu a escada correndo e abriu a porta da cozinha, onde todos estavam sentados ao redor da mesa, inclusive Frances. O espanto, a incredulidade e o assombro se estamparam no seu rosto. Ele finalmente conseguiu gaguejar e então, "Frances está melhor." O pai dela respondeu: "O Senhor a curou." Tiago White continuou a leitura de Tiago 5:14. "Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele." O médico ouviu,
concordou com o movimento de cabeça e seguiu rapidamente seu caminho. Alguns dias depois, Frances foi batizada. Embora o tempo estivesse fresco e a água fria, ela não apresentou efeitos colaterais nocivos e nunca mais sofreu de febre reumática. De tempos em tempos, Ellen voltava para passar breves períodos de descanso em casa. Quando vinha outro convite para que relatasse suas visões, ela atendia. Tiago White quase sempre fazia parte do grupo que viajava com ela. Durante uma dessas viagens, Ellen recebeu um recado de sua mãe. Ela precisava voltar para casa imediatamente. Espalhavam-se rumores acerca das viagens dela pelo interior na companhia de um jovem. Rumores falsos, evidentemente, mas assim mesmo prejudiciais à reputação de uma moca, e seguindo o conselho da mãe, Ellen foi para casa. Unindo seus esforços. Não muito tempo depois, Tiago foi conversar com Ellen acerca dos rumores. Ele era um ministro ordenado, ela era a mensageira de Deus. Era importante que ambos zelassem por sua reputação. Sabiam que não deviam tomar nenhuma decisão apressada, nem fazer qualquer coisa que prejudicasse o trabalho para o Senhor. O casamento, naturalmente, resolveria o problema das fofocas, mas até aquele momento nenhum deles havia sequer pensado em casar-se. Tiago, na verdade, havia escrito em tom forte contra o casamento. A maioria dos crentes no Advento achava que havia trabalho demais a ser feito, o mundo precisava ser advertido de que Jesus voltaria logo. Não era tempo nem de pensar em casamento. Buscando o conselho do Senhor para um assunto tão sério, Tiago e Ellen concordaram em orar juntos e em separado para descobrir a vontade de Deus para a vida deles. Após vários dias de fervorosa oração, Tiago escreveu sobre a decisão que tomaram, se era necessário que ela tivesse um ou mais auxiliares. Ou sua irmã Sara ou a irmã Foz viajavam com ela. Como nossas viagens nos submeteram à censura dos inimigos do Senhor e sua verdade, pareceu muito claro o dever de unirmos os nossos labores. Asterisco, asterisco, asterisco. O temporal passou. Certa noite, o pastor White pregava no culto de uma reunião campal quando começou a chover. Chovia tanto que era quase impossível ouvi-lo, e ele sugeriu que cantassem enquanto aguardavam que a tormenta passasse. Não demoraria muito. Assim, a congregação cantou com todo o entusiasmo: se enfrentaremos o temporal, ele não demorará. A chuva parou abruptamente, e ele pôde continuar seu sermão. Naquela mesma noite, ele ficou tão empolgado com seu próprio sermão que avançou além da plataforma. Sem perder a linha do que estava falando, subiu de volta ao estrado e continuou pregando seu sermão. Entreteceu o incidente com o sermão de modo tão habilidoso, que a maioria das pessoas achou que ele havia planejado fazer aquilo.